Solte a vinheta, Reginaldo. No programa de hoje, um grande homem de fé, professor, escritor, pesquisador. Eu estava há pouco tempo ensinando lá na Califórnia, estava passando lá uma passeata pro Hamas, e quando eu fui ver a passeata pro Hamas, um bocado de gente com bandeiras LGBTistas. Como é que você entende isso? Eu não sei. Bomba nas redes sociais espalhando seu conhecimento religioso. Deus, ele se revela não unicamente pelas escrituras, ele se revela pela natureza. Não foi avisado, não estou entendendo realmente o que está acontecendo. O grande Tassos Licurgo. Olha o Tassos aí, ó. Opa! E aí, Tassos, como é que é? Firmeza? Tranquilo? Tudo primeira, tudo certo. Tranquilíssimo? Tranquilo demais. Ou semi-tranquilo? Tranquilíssimo. Pode. Isso é bom. Cabe o superlativo aí nesse caso aí. Eu sempre semi-tranquilo. Semi-tranquilo. Por quê? Sim, porque algo pode acontecer a qualquer momento. Não é? Mas a tranquilidade não quer dizer ausência de problema, quer dizer presença de Deus em meio aos problemas. Sim, Deus sempre nos garante que passaremos com a paz que excede todo entendimento. Sim. Isso é um tema interessante, porque a Bíblia, de uma página a outra, não garante que nós não teremos problemas. O que ela garante é que nós passaremos por eles com a paz, a certeza de que o fim que nos espera é muito maior. Exatamente. Porque a vida sempre nos traz dificuldade. Traz. O que nós temos que fazer é como passar por elas. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Esse é que é o segredo. Porque tem gente que acha que tem que ter uma vida tranquila, que nada vai acontecer na vida dela. Aliás, dos ensinamentos importantes para as crianças hoje é dizer que a vida é dura. E o melhor que elas podem fazer é se prepararem para isso. Hoje em dia as crianças são criadas como se a vida não as impusesse obstáculos, dificuldades e sofrimentos. E o que nós temos hoje são pessoas absolutamente fragilizadas, incapazes de enfrentar as dificuldades da vida. Então o fortalecimento da pessoa, em especial do homem na família, é essencial para que a missão seja entregue, seja cumprida. Você acha que essa frouxidão com as crianças é o que afasta mais elas de Deus? Essa frouxidão com as crianças é fruto, na realidade, de um projeto de descristianização. No caso nosso aqui, muito influenciado pelo comunismo, pelo marxismo ideológico, que tem por obstáculo o cristianismo e as suas duas principais instituições, que são a família e a igreja. Então, o ataque à família, em uma de suas vertentes, passa pela criação de homens frágeis, homens incapazes de enfrentar dificuldades. Isso nós vemos a todo momento, né? Educação faz isso. Mas a igreja aqui que inventou a teoria da libertação, que é os puta de uns comuna, foi tomaram aqui, o espaço. Tomaram o espaço. É que dormia lá na igreja. A teologia da libertação. Você está corretíssimo. A teologia da libertação na igreja católica, a teologia da missão integral na igreja protestante são cânceres. São instrumentos de destruição de dentro para fora e devem ser combatidas fortemente. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É a ideia de que a igreja deve ser uma ONG. Isso. A igreja, ela faz a caridade, mas a caridade para a igreja é um meio para o fim maior, que é a entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi o que fizeram na escola. A escola também virou isso, né? A escola virou... Se você pegar antigamente, não era assim. Hoje em dia o pai é contra você. Você tem que desobedecer o pai. A escola é isso. Ensina a desobediência ao pai. A família é opressora. E é opressora porque é a nossa regra, né? Sim, o nosso patrônio é a filosofia dele. Sim, é a pedagogia do oprimido. Pedagogia do oprimido. O oprimido é o aluno e o opressor é o pai. É a família, você tem que ir contra, é revolucionário isso. O cara senta na escola, por isso que os caras de escola são tudo revolucionário, porque ele aprende no banco e criancinha, né? Isso. Paulo Freire e John Dewey influenciaram fortemente a Unesco e o MEC. Né? O MEC é sim uma instituição comunista e é um monstro. Sim. Não é? Se você pegar os servidores públicos civis da União, tirando os militares, deve ter em torno de 650 mil, mais da metade é do MEC. O MEC talvez tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde, levando em consideração os hospitais universitários. E nós investimos muito em educação. Talvez investamos 6% do PIB, isso é 30% a mais do que a média dos países da OCDE.
Então, há um projeto, sim, de descristianização e de enfraquecimento. Nós inventamos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar a ler. A escola é ruim, né? A escola é ruim. As crianças hoje, com 6, 7, 8, 9, 10 anos, não estão lendo. Você sabe que uma criança com 5, 6 anos tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto, fazer contas. Hoje em dia o povo não sabe nem o que é tabuada. É alfabeto funcional. Não consegue e sabe o que é pior? Quando essa criança vai fazendo 7, 8, 9, 10 anos, os pais desesperados encontram, sabe o que, como solução para essa equação fechar? Um diagnóstico para a criança. Como é que chama? TDAH e autista. Dislexia, disortografia, descalculia, o espectro. Inventaram um espectro para explicar Isso. Que coisa, hein? Não é que isso não exista. Porra, estamos ferrados, hein? Já veio com o apocalipse. Você já veio com o apocalipse na... Não seria a minha escolha, né? Mas é a realidade. A realidade é essa mesmo. Mas há uma saída. A saída é volta aos valores tradicionais, ao que funciona. O conservadorismo é a saída. O conservadorismo é uma metodologia, na realidade. No Brasil, os ideólogos têm sequestrado o conservadorismo, a ideia de conservadorismo. Mas o conservadorismo é ideologia. É você manter o que funciona. Não é que você não possa alterar, mas que para alterar você tem que aplicar a alteração à virtude concreta da prudência. Perfeito. Então, o que os seus bisavós, avós, seus pais fizeram tem que ser mantido se deu certo. Hoje em dia, o que é que a proposta apresenta? Esqueça tudo o que funcionou e aqui está um novo modelo. É um modelo de enfraquecimento, colocando tudo sob essa ótica que vocês falaram de opressor e oprimido. O branco é opressor, o negro é oprimido, o heterossexual é opressor, o homossexual é oprimido. Karl Marx. Homem é opressor, a mulher é oprimida. Karl Marx. É a marxificação da educação que tem por fim resultados pífios. Nós estamos aí nos últimos lugares. Então, mas por exemplo, o que volta é a reação. Porque a pessoa, quando ela descobre que isso está tudo errado, por si só ela muda. A estrutura não muda, mas ela tanto é que você vê uma juventude hoje, grande, indo para a religião, porque ele não aceita isso. Ele sacou que isso aí é uma imposição social, esse negócio de família e tal. Aí ele vai buscar alguma coisa. Mas não é porque a sociedade está fazendo. Né? Ele está fazendo porque é uma por reação, conta própria. Por conta própria. Porque você não aceita. Significado, um pertencimento. Você não aceita. Você tem um vazio existente. Quando você sente o vazio, você fala, pô, mas pintei o cabelo de azul, tô aqui, já virei não isso. Não resolveu meu problema. Não resolveu meu problema. Eu continuo com o meu vazio, aí ele vai buscar uma alternativa, virou uma alternativa para molecada. Não sei se eu tô falando bobagem também. Eu acho que na vertente dele, ele acha que a turma está saindo também da religião, né? Tem dois lugares aí, né? O que há é uma proposta de descolamento da realidade. Veja bem como é a coisa. Quando você propõe, por exemplo, que um homem pode ser uma mulher, você está propondo um tipo de pensamento que é descolado da realidade. A realidade não mais importa. O que importa é a defesa irracional da narrativa. Quando isso é feito para a criança, ela elabora isso não no campo da cognição mental, porque não tem razão, mas no campo da religiosidade. Essa proposta de que o discurso deve ser mantido independentemente da realidade é uma proposta tão grave, que afasta as pessoas, desde a mais tenra idade, do exercício verdadeiro da religiosidade que busca a verdade. O cristianismo, por exemplo, ela é uma expressão de religiosidade que busca a verdade. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: santifique o Senhor e o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Jesus Cristo, ele se confunde com a verdade. João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou a verdade. Utilizando o mesmo termo que era utilizado pela civilização grega, que é aletheia, um termo sobre o qual a civilização grega se debruçou sobre séculos. Jesus diz: eu sou esse termo. A verdade não é um conceito, é uma ideia, é uma pessoa. Então, no momento em que vem uma estrutura de descristianização, no caso do comunismo ideológico, há outras também. O Islã é uma delas. Você tem o globalismo, é outra delas. O Islã no Brasil não se expandiu, sabe por quê?
graças às igrejas pentecostais e neopentecostais das periferias. Se você for para qualquer periferia do Brasil, qualquer lugar de norte a sul, de leste a oeste, você vai ver inúmeras igrejas pentecostais e neopentecostais ocupando aqueles lugares. Senão o Islã já teria tomado conta. Mas quando ele foi lá para o Oriente, porque ele era navegador, né? Ele foi para o Oriente lá, hoje você vê lá, o Oriente tem muito muçulmano. Sim. Porque o muçulmano é fácil você virar muçulmano, né? A conversão ela é muito simples. Você muda o teu nome, você lê o primeiro Alcorão ali, você já... Não é? É uma... E é preciso que nós entendamos bem qual é a religião Você é cristão, né? Você é pastor? Sou pastor no Rio Grande do Norte. Pastor presbiteriano? Não, sou pastor de uma igreja chamada Defesa da Fé. É uma igreja cuja teologia é pentecostal. No Rio Grande do Norte. Já esteve lá? Já tive em Natal. Natal é uma cidade muito bonita. Puta, né? abraçar coqueiro em Natal. Você já abraçou ou não? Nossa. Eu já vi coqueiro, mas eu nunca tive esse... Você tem que abraçar o coqueiro. Você troca. Você vai na Via Costeira, sabe a Via Costeira, que tem aquele hotel de pirâmide? Você já foi lá. Mas tem um vento. Quem abraça a planta é geralmente... Não. Você vai fazer isso. Você dá bom dia ao nascer do sol. Você vai fazer isso quando você for para Natal, na Via Costeira. Tem que ser aquele mais curvadinho. Ele é curvadinho, ele é assim. É o do vento, é. Puta, é maravilhoso. Ele encaixa. Aquele vento que... Quando eu fui Natal pra é uma Natal, cidade fantástica. Quando né? eu fui para Natal, eu abracei também, mas foi lá na Rua da Lama. O Natal é um lugar muito legal. Ô, Tássio, eu queria te perguntar, antes do Karl Marx, eu converso, né? Queria perguntar, antes do Karl Marx, do socialismo, tem a mentalidade revolucionária. Eu queria que você faça um pouco dessa mentalidade revolucionária, que é tudo aquela aversão à tradição, a aversão a tudo aquilo, e reformar tudo através da força, né? Nada do passado me interessa. E tem algo da Bíblia que a gente pode linkar com essa mentalidade revolucionária? Tem. O que eu vejo foi o seguinte: quando Marx e Engels criam a teoria dele, é uma teoria que tem por base a economia. Dizia que todas as sociedades passariam do feudalismo, haveria umas tensões internas, uma revolução burguesa, ao capitalismo, tensões internas, uma revolução operária ou do proletariado, e passaria-se ao comunismo. Índole econômica. A parte ideológica era apenas a superestrutura ideológica decorrente dessa infraestrutura econômica. Ocorre que essa previsão feita por eles não funcionou. O primeiro contra-exemplo foi a Revolução Russa, em 1917, que você tem a passagem de uma sociedade feudal para uma comunista com a burguesia irrelevante. Então, os pensadores pós-marxistas passaram a agir mais na índole ideológica. O próprio Lenin tem uma ação muito mais política do que é prevista pela teoria. Até que vem Antônio Gramsci, que estava preso sob o regime de Mussolini, quando escreve Cadernos do Cárcere, que ele diz que a ação é totalmente na ideologia. Então, a partir daí que você tem uma sutileza de ação no âmbito ideológico, apresentando um rótulo com conteúdo diferente. A ação pós-gramscista é uma ação de índole ideológica. O comunismo passa a ser marxismo ideológico e passa a agir na ideologia. Quais são as referências contra essa ação na Bíblia? Existem vários tipos de ação que tem um modelo ou outro. Ou o modelo da brutalidade, você faz uma relação com o faraó do Egito. O meu último livro trata disso. Ou você tem uma ação da brutalidade, que é o faraó do Egito, ou tem uma ação da sedução no âmbito ideológico. Isso é feito pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia, quando conquista Jerusalém, traz as melhores cabeças e tenta seduzi-las. Daniel e seus amigos, foi oferecido a eles da comida do rei e da bebida do rei, para seduzi-los. Então, é isso que acontece. Tem muita gente hoje que é comunista sem saber. Por exemplo, no campo da educação, isso é claro. Muitas pessoas exercem ações fortemente comunistas sem saber. Muitos pais exercem e são cooptados por essa ação. É porque o capitalismo, quando eles sacaram que o capitalismo venceu, porque todo mundo que trabalhou melhorou de vida. Sim, tal. lógico. Aí o cara falou, opa, vamos pegar uma outra coisa. Vamos pegar oprimido e opressor, que é o princípio, né, do patrão e empregado, a coisa lá de trás. E vamos trabalhar. Então é homem contra mulher, gay contra hétero, preto contra branco, é tudo isso. E o cara fica trabalhando. Mas, como o negócio expandiu tanto, que hoje em dia as pessoas passaram a desacreditar nisso também. Por quê? Nisso em quê? Nessa divisão? Isso. Porque a divisão, ela foi muito, que é aquilo que você falou, o cara nasce homem e vira mulher, aí ele fala, opa, começou a mexer em semântica, nas palavras, começou a mexer em tudo, o cara falou, opa, peraí, tá confuso isso. Mas deixa eu lhe explicar, isso daí é o seguinte,
Porque a maneira de domínio sobre esses grupos, graças ao avanço intelectual que se deu no século XX, viu-se que eu posso dominar o comportamento de um grupo se eu dominar a forma como eles falam. Eu até falei num debate recente, você tem uma obra importantíssima, que é o Tratados Lógico-Filosóficos, que nem da Escola de Frankfurt o autor é Ludwig Wittgenstein, que na proposição 7 diz, sobre o que não se pode falar, deve se calar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você dominar a palavra, você domina o pensamento e dominação. Não é que nós pensamos e após o pensamento nós tentamos estruturar o pensamento linguisticamente. É que nós só podemos pensar linguisticamente. Se eu tenho domínio sobre a sua linguagem, eu tenho domínio sobre o seu pensamento. Sem por isso que hoje você tem palavras que você não sabe se pode usar ou não pode usar. Sim. O movimento político LGBTista, por exemplo, que é o movimento político mais poderoso do Brasil, pouco tem a ver com defesa de homossexual, até porque o IBGE diz que 2% da população brasileira é de homossexuais e bissexuais, e esse movimento consegue projetar a bandeira dele no Supremo Tribunal Federal, no Palácio Planalto, no Congresso Nacional. Esse movimento LGBTista propõe na sua sigla uma palavra que é o quê? Que é o queer. Que ninguém sabe a definição. É. E você tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu programa de doutorado em matemática, tem uma área chamada Mathematiqueer. O que é isso? O que é isso? Matemática. O que é isso? Então, uma palavra que você fala 2 mais 2 de 4. Você perdeu a autonomia linguística. E se você perde a sua autonomia linguística, você perde a sua autonomia de pensamento. E você tem medo de falar. Tem medo de falar. E, mas portanto, é o que tá você não pode pensar. Como é que você pode pensar se você tem medo de falar? E as palavras hoje foram absolutamente esvaídas de semântica. O que é normal? O que é verdade? Não se sabe nem o que é mulher. Então, eu sou o que eu quero ser. Pois é. Aqueles caras com vestido de cachorro. Cara, que se sente mas aí também é que o cara meio que se perde, né? Se perde. O cara ficou meio perdido aí, não tem pra onde ir. Não tem um amigo, um pai, não cara, tem, um não acolhimento, tem né? O cara tá tem sozinho. Um brother, não tem um brother. O cara fala, irmão, na boa, né? Tem isso também, né, pastor? Só muito sozinha, né? Mas encontra o braço acolhedor que vai esmagá-lo até a morte, que é o braço do vitimismo. O vitimismo é um horror. O vitimismo faz com que a pessoa mergulhe na autocomiseração até o ponto de do conforto, né? Um conforto que vai levar à morte. A proposta que é dada é essa. Afasta-se a realidade, a pessoa entra no devaneio. Nós vivemos na psiquiatrização do mundo. Você sabe aquele conto de Machado de Assis, o alienista? Que tem o psiquiatra lá, é Simão Bacamarte, se eu não me engano. Não é isso? Professor Bacamarte, ele coloca todo mundo no hospício, só fica ele. Tá desse jeito. O mundo tá psiquiatrizado. Tá todo mundo louco. Tá psiquiatrizado. É um horror. Ô pastor, você faz algum paralelo com o livro sagrado, com a Bíblia para os tempos atuais? Que eu vejo que você tem muita referência. A gente está num tempo de guerra, né? De distrações. Tem alguma coisa que pode nos guiar que está escrito no livro? Tem. Ezequiel 37, por exemplo, fala de uma aliança que pode ser entendida como uma aliança que jamais seria prevista. Aquela aliança que há entre Irã, fala sobre tudo aquilo, a Rússia. Ezequiel 38 fala da... Está no livro? Está no livro, está na Bíblia. A reconstituição do Estado de Israel. A reconstituição do Estado de Israel é algo inimaginável que se deu em 1948, sob a presidência, inclusive, de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Sim, é algo ele que assinou. Algo inimaginável está lá. Então, a Bíblia, não é que a Bíblia seja um livro atual, é um livro atemporal. Legal. A Bíblia é uma revelação profunda da verdade, e por isso que todos os elementos estão ali. Ninguém é obrigado a crer. Mas, ô pastor, e você acha que na internet, né, com os debates, porque a partir daquele momento que na literatura foram colocados muitos ateus ali, os professores, também por conta do Karl Marx ali, mais o objetivo materialista, a internet ajudou mais a conversão? Eu acho que a internet tem também esse poder de converter. É uma ferramenta. De fato, o campo da cultura, da educação e do entretenimento foram ocupados no Brasil pelo comunismo. Isso se deu no regime militar.
Os militares não conseguiram ver isso e houve um impacto muito grande de controle, infiltração, influência nessas áreas. A internet é uma ferramenta e serviu muito para que mensagens minoritárias pudessem ser, de fato, ditas, colocadas. Então, a internet é muito poderosa nesse sentido. Não é por acaso que apenas os países comunistas querem, de forma muito brutal, controlar, regulamentar a internet, e o Brasil está passando atualmente por esse momento. Então, mas é que a internet, ela começou, por exemplo, terra plana. Terra plana é um negócio que foi nos anos 50. Foi uma moda que teve terra plana, anos 50, caramba, antes do homem ir para a Lua e tal. Quando veio a internet, se você colocar na internet, homem foi à Lua, aparece terra plana, terra plana, terra plana. Aí você fala, pô, terra plana, faz sentido na cabeça do maluco. Óbvio, se você repetir várias vezes. Sim, então. Mas esse que é o negócio. Isso que é pega. Não é? Eu li uma manchete uma vez dizendo assim: o terraplanismo se tornou um movimento global. Global. Maravilhoso. É isso aí. Bem bolado. Tornou um movimento global. É isso aí. Tem coisa interessante, né? É como o feminismo. A pior coisa do feminismo é o quê? É o substantivo masculino, né? O feminismo. Mas nessa questão aí que você estava falando da conversão, eu sempre me pergunto isso, queria saber a tua opinião. Em algum momento, aquele cara que é muito woke, aquele cara que é muito marxista, ele vai aparecer a realidade para ele. Vai aparecer, fala assim, olha, vai chegar o boleto com a taxa, com a taxação, fala assim, olha, é isso aqui. Por que você acha que ele se recusa e ainda continua vivendo naquele sonho? Porque ele busca o Estado para mantê-lo. Ele busca que alguém o mantenha. É esta possibilidade que faz com que ele se mantenha durante algum tempo afastado da realidade. Tem um amigo meu que diz assim, olha, à frente de todas as ideologias dos filhos, a mais importante é os filhos conseguirem pagar os seus boletos. Sim, é ele ter autonomia de voo, o filho voar. Isso. Então, mas o pai tem medo de discutir com o filho. Porque ele tem medo de perder o amor do filho. Então ele aceita o filho de cabelo azul, o filho de qualquer jeito, que ele fala, eu vou respeitar meu filho, que é diferente dos pais da outra geração, que meio que forçavam a gente a ir na igreja, fazer... Valores, você está falando. Não, era diferente. Hoje em dia o cara aceita. O cara aceita. Não sei se é a gente que é fraco, o pai é fraco, o que você acha? Eu acho que o pai não é amigo do filho. O pai é mais do que isso. Ele é pai. O pai tem que chegar para o filho e dizer, meu filho, eu sou seu pai. Eu dou a minha vida por você. A relação de paternidade é muito maior do que uma relação de amizade. E isso tem que ficar bastante claro. O filho tem que entender isso. Que Deus colocou uma pessoa para exercer autoridade sobre ele, para endireitá-lo e levá-lo para o caminho certo. No momento em que a proposta é de que o pai é apenas mais um amigo, o filho vai... Não, mas não é amigo, é mais frouxo, é mais perdular, é um cara perdular, é o cara que deixa... Não, você não quer perder o vínculo com seu filho. Então você faz tudo para agradar o seu filho. Agora, você conhece alguém que teve um pai muito rígido bom? Deve conhecer. Você pergunta a esse filho se eu tinha professora que batia. Mas você... falou com tristeza. Você pergunte a um filho que teve um pai que foi rígido, pelo que é certo, fez o papel de pai. Você pergunta o que é que esse filho acha do pai. 100% dos casos o filho agradece ao pai por tudo. A verdade é essa. A verdade é essa. Os homens hoje são frágeis. Esse é um fato. Não é só com o filho, é no casamento. Às vezes bota a mulher para resolver um problema e o homem não vai. Há uma Há uma fragilidade que precisa ser combatida. E a masculinidade tem que ser retomada. Você acha que o homem a virilidade do homem está em jogo? A masculinidade está em jogo. E no jogo da linguagem falam até masculinidade tóxica. Isso. Como se excesso de masculinidade fosse algo ruim. Não existe masculinidade tóxica. Não existe. Masculinidade é proteção, liderança, provisão. Isso é masculinidade. Um homem que tem muita masculinidade vai proteger demais. Não vai atacar, agredir. Agredir uma mulher é crime. Sim, é outra categoria, mas manipula-se o conceito e a consequência disso é o fato de que a sociedade passa a achar que masculinidade é um problema e temos homens absolutamente efeminados.
Esse é um problema. É isso aí. Aí você constatou uma realidade, viu, professor? Mas é verdade, é uma geração, né? Mas você sabe que as crianças... Mas não seria mais... vai fazer o legendário. Pera lá. Não seria mais sensível do que afeminado? Não seria esse mais correto a gente falar sensível do que afeminado? Feminado não estou falando de homossexual, estou dizendo homens com características e mulheres. Quais? Falta de liderança, falta de provisão, falta de segurança. Mas tem mulher com liderança. Mas não tem mulher líder? São características masculinas. Margaret Thatcher, Dilma. Não, mas porra, só canhão, hein? Também aí deu os exemplos. Por aí também. Calma aí. As mulheres podem exercer liderança. As mulheres podem exercer liderança, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que... É exceção. Não, mas elas exercem isso, muitas delas têm características masculinas. Não é que pessoas podem ter características masculinas, não estou dizendo nenhum problema, mas eu estou dizendo que a liderança, provisão, segurança são características essencialmente masculinas. E o homem tem que entender isso na sua família. Tem que estar à frente. O homem é líder. Olha, Efésios capítulo 5 diz que o homem tem que ser capaz de morrer por sua esposa. A relação do homem com a mulher, de acordo com a Bíblia, é a mesma relação de Cristo com a igreja, que foi capaz de morrer por sua esposa. Esse é o homem. Esse é o homem bíblico. O casamento bíblico é isso. O homem é o provedor. É o provedor. E a mulher tem que respeitar o homem. Mas hoje em dia... Tá na tábua. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Não tá na Bíblia? O Sami não acredita em nada. O Sami não acredita nenhuma na inteligência artificial. Ele pôs 10 mandamentos na IA. Ele acredita em Deus. Aquele papa com aquela roupa. Deixa eu só dizer um negócio que é importante aqui para ficar bastante claro. Deixa o pastor falar. Tá bom o papo. A primeira de Pedro, no capítulo 3, fala da submissão. A palavra em grego é upotasso. Upotasso. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. É upotasso. Essa palavra submissão é a mesma que a Bíblia usa quando fala da relação de Jesus em relação ao Pai. Então não tem nada de inferioridade da mulher. Não tem nada da mulher ser menos que o homem. Não é disso que se trata. Se tratam de papéis diferentes, igualmente importantes. É isso que a Bíblia diz. Agora, se uma mulher tem que exercer o papel do homem, eu estou cansado de ver isso, ela vai ter sobre ela peso maior do que ela deveria carregar. Isso não é bom. O bom é que o homem exerça o seu papel e a mulher exerça o seu papel em igualdade de importância, mas são papéis diferentes. Mas aí o feminismo usa também para dizer que a Bíblia é machista, né? É isso que a gente está falando. Você subverte, você vai na semântica, você muda a estrutura da sua... É que nem genocida. Genocida é uma puta palavra horrorosa. Virou nada. É uma palavra atribuída a Adolf Hitler. E virou qualquer um. Qualquer coisa é genocida. Esse é genocida, esse é genocida. E outra coisa, a mulher não gosta do feminismo, não. Quem gosta do feminismo é feminista. Como o negro não gosta do negrismo, não. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo, não. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. E assim sucessivamente. É quem se apodera do... O feminismo não defende a mulher. Cadê o feminismo contra a possibilidade de participação em esportes femininos de homens? A única razão de haver modalidade feminina no esporte é impedir que homens compitam com mulheres. Sim. Porque o homem é diferente da mulher. Futebol feminino, você já viu como é? Sim, é outra coisa, é outro esporte. A angulação da bacia da mulher é de 120 graus. A angulação da bacia do homem é de 90 graus. Cadê o feminismo para proteger as mulheres? Então, o feminismo não gosta de mulher. Quem gosta de feminismo é a feminista. A mulher é atacada pelo feminismo. A mulher é colocada em situação de não ter como se desenvolver, porque o feminismo abafa a mulher, ataca a mulher. Mas esse eu acho que é o feminismo atual, né? Porque o primeiro feminismo era para ganhar direitos, trabalhar igual, votar igual. O primeiro feminismo fez sentido. Eu não sei se foi feminismo que fez isso, mas o movimento foi importante e os homens foram essenciais. A primeira mulher a votar foi a do meu estado, do Rio Grande do Norte. Sim, e foi a primeira prefeita. E ela disse que votou graças à insistência do esposo. Eu sou a favor que as mulheres votem, claro, mas a história deve ser registrada de forma correta. Um ano depois que as mulheres puderam votar, havia 10% de mulheres inscritas para votar. Então a história tem que ser dita de maneira correta. Tem muitas coisas que são transformadas, né?
Meu querido Tassos, que papo bom, hein? Bom, hein? Gostoso, hein? Falamos de Pô, tudo, volte hein? mais vezes aí, quando estiver por aqui. Vamos bater um papo aí, trocar uma ideia, que é sempre bom. Nossa audiência aqui. Uma turma maravilhosa também. Vou passar o YouTube. LY Curgo. LY Curgo. Para você no YouTube aí do nosso querido Tasso, que conversou aqui com a gente, batemos um papo bacana. Lá você tem todo o trabalho do nosso pastor. Obrigado pela sua participação, pela conversa, sempre é muito bom. Eu tenho só uma pergunta, aquele bicho ali é preá? É um preá, não? Não. É preá? Não, isso aí é o gueré. É o gueré, esse aí é o gueré. Não, do lado é um urso. É o preá. É o urso Muito caramelo. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho.